Bom dia para você que nos acompanha nessa manhã maravilhosa, nessa manhã de quarta-feira. Espero que todo mundo tenha tido uma noite maravilhosa e vamos junto aí bater um papo sobre família, nosso terceiro episódio aqui do Riqueza em Família. Espero que a gente possa de fato edificar a vida de vocês e de uma forma colaborativa como a gente sempre faz. Já queria pedir inicialmente para você compartilhar esse link com outras pessoas. Estamos ao vivo pela Rádio Vinhedo Web, pelo canal do YouTube Igreja Sem Placa, pelo Instagram Riqueza em Família. Então compartilhe aí para seus amigos, para seus parentes, para seus irmãos, para que a gente possa alcançar mais pessoas e levar essa palavra mais longe. Hoje temos convidados. Aqui a minha esposa Vivian e os convidados se apresentem, por favor, aí para todo mundo conhecer vocês. Que não é rostos novos, né? No primeiro episódio já estivemos aqui. Mas fale aí, por favor. Maravilha. Bom dia, Bruno. Bom dia, Vivian. Bom dia. Uma alegria, um privilégio estarmos aqui com vocês mais uma vez, falando desse tema tão importante que é a família, um tema tão especial, um tema tão precioso na vida da gente, né? Uma alegria. E a todos vocês que nos ouvem, nos acompanham, uma alegria que vocês estejam conosco. Que Deus possa abençoar esse tempo nosso aqui. Que maravilha. Bom dia, prazer a todos. Bom dia, Vivian. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os telespectadores, né? E que Deus possa ser aqui o centro das nossas vidas e das nossas conversas hoje. E que Ele inspire, né, as nossas conversas e abençoe a todos que estão ouvindo. Nossa, amém, amém. Muito bom dia a todos vocês que nos assistem. Muito bom dia para vocês que estão aqui. Bom dia para você que está aí no carro, na sua casa, que nos ouve. E como o Bruno falou, né? Manda esse link aí para alguém, para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que sempre vive reclamando do filho, da filha, que hoje essa live vai ser para essa pessoa. Estamos ao vivo aqui pelo Riqueza em Família, pelo Instagram. Queria pedir para quem estiver aí que possa transmitir essa mensagem, esse link para outras pessoas. Hoje, o que a gente estava pensando? Como é o nosso terceiro... A Tainá vai trazer o suporte, peraí. Mas segura aí, depois eu coloco lá, por favor. Como é o nosso terceiro encontro, né? A gente queria falar sobre filhos, que é um tema realmente bastante importante para quando a gente fala de família, de todas as formas. Filho é algo realmente que é um diferencial, né? Um divisor de águas aí, quando a gente fala de famílias. Então eu queria começar fazendo uma pergunta mais abrangente, depois a gente entra em temas específicos. Qual que é a opinião de cada um sobre filho, né? De uma forma bem abrangente, para a gente poder falar sobre. Qual que é a sua opinião, Vivi? Vamos começar com você, depois a gente passa para outras pessoas aí. Minha opinião sobre filhos. Ainda bem que eu estou bem madura para responder isso. Então, hoje, a minha opinião hoje sobre filhos é que filho é bênção, filho é riqueza, filhos nos dá alegria. Filho também é desafiador e a gente aprende muito com esses filhos. Filho é maravilha de Deus. Eu acho que, resumidamente, filho é isso. Filho é maravilha de Deus. E a gente aprende muito com eles nos desafios. Então, para você que nos ouve, olha, você já escutou meu convite mais uma vez. Olha, você que está aí no YouTube, dá um joinha e compartilha essa live aí com alguém, sabe? Porque às vezes a pessoa está tão nos desafios, né? E aí só fica nomeando o que é filho errado, né? Aí fala, filho dá pro trabalho, filho é caro. Para essa pessoa que fala isso, manda esse aviãozinho e compartilha com ela. Eu acho que é isso. Filho é maravilha de Deus, se fosse para resumir. E vocês? Bom, a gente começa pensando que, na verdade, a família é um projeto de Deus, né? Então, a gente vai, assim, do princípio. Se a família é o projeto de Deus, o casal é um projeto de Deus e o filho é um projeto de Deus, né? Sendo um projeto de Deus, a gente crê que é perfeito, que ele traz com ele toda uma... Vamos dizer assim, um pacote de Deus, né? Que é toda uma sabedoria. Enfim, ele traz com ele todo um tesouro, né? E todo um propósito que é para aquela família experimentar todo um projeto de Deus na vida deles ali. E o filho, ele é um presente para a terra, porque são as gerações que vão herdar, né? A gente vê que o mundo foi criado e sempre a gente tem um passar de bastão, né? Então, o filho, ele vem, a família acolhe o filho como um presente de Deus
passa o melhor que tem, uma oportunidade de servir, né? De amar ao próximo como a si mesmo. Porque acredito que quando uma família recebe um filho, o amor que aquela família começa a experimentar já é muito maior, né? Então, aí você começa a viver a experiência do amor, né? De uma maneira muito especial. E aí começa a aventura, né? Começa a aventura da vida ali. E aí é sempre, assim, uma grande oportunidade de encontrar a Deus no filho, né? E servir a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. É quando você começa a colocar em prática, assim, de uma maneira bem, bem linda, né? Eu acho que é isso. Ótimo, maravilha. Filho, de forma bem resumida, para mim é presente de Deus. Ah, que legal. É presente de Deus e um instrumento do Senhor nas nossas vidas para elevar a gente de nível, para nos fazer pessoas melhores. E, ao mesmo tempo, filho, no meu entender, filhos são sementes prósperas, que vão dar muitos frutos. Nossa, que bonito, você vê, né? Quanta riqueza aí, né, gente? Você vê como que é importante a gente ouvir a opinião de várias pessoas, que cada um, embora pareça porque, assim, a gente está falando de pessoas aqui que têm alinhamentos muito parecidos, mas você vê que a visão acaba sendo muito individual. E é legal porque a gente acaba sempre pegando algumas pérolas assim, de cada um que dá chaves diferentes sobre aquele assunto, novas perspectivas sobre o mesmo assunto. E como hoje a atualidade se planta muito, né? Ontem a gente estava falando até sobre isso, se planta muito que é difícil ter filho, que o mundo está difícil, está complicado, que é muito custoso, tanto financeiro como de trabalho. E as famílias acabam optando por não terem filhos ou terem poucos filhos. O que era uma inversão do que acontecia anteriormente, né? Na sociedade, numa forma bem ampla. Então eu queria fazer uma pergunta hoje para vocês também, para a gente começar a partir por esse cenário de desbravar um pouco. Porque, assim, em 1 hora que a gente vai falar aqui, agora já menos, né? Em poucos minutos aí, é difícil você falar de filho numa perspectiva muito detalhada de cada assunto. Mas a gente quer abranger aí os principais assuntos para a gente poder influenciar você que está do outro lado assistindo a entender que filho é bênção. Porque se você do outro lado que está nos assistindo tem alguma dúvida disso, a ideia aqui é que você entenda que realmente filho é bênção. Em todas as áreas, em todos os sentidos da vida. Tá bom? Porque, assim, é o que o próprio Diego falou, a Cíntia também, a Vivian falou, eu só vou complementar, que quando a gente tem filho, eu acho que dentro da natureza da terrena aqui, eu acho que é o que é mais divino, mais próximo de Deus é um filho. A gente, como imagem e semelhança, somos, né, buscamos o alvo, que é Cristo, mas a criança, como ela acaba de chegar, ela está muito mais sem filtro do que os adultos têm. Então, ali é um ser muito mais puro, muito mais direcionado para parecer com a imagem e semelhança de Cristo, porque não tem todas essas informações, esses inputs que são recebidos pelo mundo exterior. Então, ali é o que é mais próximo do divino, é a criança, meu ponto de vista, tá? É a criança. E a gente aprende tanto com as crianças, cara, mas tanto. É uma chuva de aprendizado. A gente acha que a gente que está ensinando, a gente está treinando essas crianças, mas no fundo, elas que estão nos ensinando, cara. Cada vez que você vai conversar com uma criança, é um aprendizado novo, é algo diferente que você fala, por que eu não penso desse jeito, né? Por que eu já acabei caindo nesses filtros humanos, né? A gente acaba sofrendo essas interferências externas e criando versões ou visões diferentes sobre assuntos que a criança não tem. Ela é simplesmente pura, simples, né? E a Bíblia fala, né? Seja simples como uma criança, porque a criança é muito simples. Você fala qualquer coisa com ela, não tem um segundo sentido, duplo entendimento. Para ela, você falou, tanto é quando você fala palavras que têm duplo sentido, ela nunca vai entender da forma pejorativa. Né? Estou falando de criança, não tipo já de jovens, né? Porque aí é outra sacada aí, já tem muito mais interferência. Mas eu queria continuar o nosso bate-papo perguntando agora, seguindo a bola. E se vocês quiserem fazer perguntas também, fiquem à vontade. E você que está aí assistindo também, quiser mandar pergunta, fique à vontade, quiser interagir. Aqui o nosso modelo de trabalho operacional é colaborativo totalmente. A gente muda de assunto, se vocês quiserem perguntar qualquer tema, a gente vai seguir na direção aí que vocês forem demandando. Porque a ideia aqui não é a gente fazer algo que venha da nossa cabeça.
A ideia aqui é a gente fazer algo que acrescente e que construa a vida de vocês. Né? Assim como, porque quando a gente está falando, não está construindo e ajudando a edificar só a vida de vocês, a nossa também. Porque a gente está aprendendo o que a gente fala. A gente aprende um com o outro e a gente aprende com a gente também. Então isso que é o mais interessante num bate-papo como esse. Então a ideia é, como tem essa questão do mundo hoje, todo mundo achar que o mundo é que manda nas crianças, né, que faz a cabeça. Qual seria uma forma, acho que a gente já até falou algo parecido na primeira vez, que a gente falou de coisas mais genéricas, mas eu queria falar especificamente para filho. Como vocês acham que a gente deveria trabalhar ou treinar, porque somos treinadores dos filhos, de uma forma que eles não sofram tanto esse impacto externo, ou de uma forma que a gente possa trazer eles para um direcionamento, né? Porque também fala na Bíblia que direcione seu filho para o caminho correto, que ele jamais desviará. Né? Então a gente tem algumas... a Bíblia, gente, para quem não acompanha ou não se aprofunda, é um manual de vida. Ali o que você quiser saber, entender, pode procurar, que ali vai falar, vai te dar direcionamento. Claro que nas palavras do tempo lá, mas você pode trazer para as palavras para o dia de hoje, que vai se aplicar tudo que você tiver de dúvida, que você tiver de necessidade, você vai conseguir encontrar ali. É um manual de fato, tá? Então vamos lá, eu queria fazer essa pergunta, vou reformular a pergunta para ficar mais clara. Como que a gente direciona a criança para o caminho correto, para que mesmo que ela tenha um contato com algo que não seja correto, ela não se desvie? Maravilha, excelente pergunta. Assim, terminou? A Bíblia diz, né, lá em Provérbios, ensina o caminho que teu filho deve andar e ainda quando ele for velho não se desviará dele, né? Então é um princípio para a gente seguir. E como eu disse na pergunta anterior, que o filho nos eleva de nível. Os filhos fazem que a gente suba de patamar, porque nós devemos nos aprimorar para poder ensinar às nossas crianças estes caminhos do bem nos quais ela deve andar, né? Então, nós lá em casa, como que nós pensamos desde o início? Criar bases de referências boas para Beatriz, né? Então, encaminhar ela para bons ambientes, encaminhar ela para próximo de pessoas com as quais a gente entende que sejam pessoas do bem. E procurando deixar dentro de casa um ambiente de diálogo, onde a gente possa conversar, onde ela sempre pudesse ter a oportunidade de trazer os seus dramas infantis, né? Para ali sanarmos as situações. Então, ter esse ambiente de relacionamento e mostrar o caminho em que se deve andar. E tem um livro que nós lemos, esse livro foi muito famoso, eu não me lembro agora o nome do autor, mas o livro chama Quem Ama Educa, né? Eu não me lembro o nome do autor agora. E nesse livro lá, uma das frases famosas dizia o seguinte: leve seu filho para a igreja para não ter que buscá-lo na delegacia. Nossa! Então isso foi muito marcante, exatamente. E eu penso que é dessa forma. Nós temos que nos desenvolver para poder conduzir as nossas crianças por caminhos do bem, ensinando-as ao caminho que se deve andar. Acho que é por aí. Olha que maravilha. O que você comentou, eu estava aqui pensando, né? Você comentou, resumidamente, diálogo e ambiente. Exatamente. Tenha diálogo, e eu concordo muito com vocês. Tenha diálogo com os filhos e veja que ambiente que essa criança está. Então, eu lembro, né, que meu pai, quando cuidava, educava a gente, e minha mãe, ele não gostava, dependendo da amizade, ele não gostava. Quem é essa pessoa? Quem é o pai dele? Quem é o pai dessa pessoa, dessa sua amiga aí? Quem é a mãe? Não faz sentido nenhum. Ele era muito enérgico. Faz sentido nenhum você ir lá brincar com essa criança, não sei o quê. E quando eu era criança, eu não entendia. Depois a gente vai crescendo, né, e vai compreendendo. Então, o ambiente ajuda ou atrapalha a educação dos filhos. E às vezes as pessoas... Tinha amigos meus, colegas, né, que falavam: ai, meu amigo é assim, mas eu não sou. Não faz sentido nenhum. Aonde que está inserido? Então, lá em casa também a gente acredita muito nisso, assim, em influenciar o filho, né? A gente acredita lá em casa que dando uma base, e a base no início, eu e o Bruno, inicialmente. E Deus, né? Deus, o Bruno e eu.
E depois, aonde que a gente vai se inserir? Porque a criança não vai sozinha. Exato. Então, a pergunta que eu faço aí para cada um de vocês que estão nos assistindo é: aonde que vocês estão indo com essas crianças? Não é? Porque às vezes a gente vai em lugares, será que são apropriados para os nossos filhos? Então, eu e o Bruno, a gente faz isso, né? Dependendo do ambiente, a gente não vai. Quem são os amigos? E o diálogo é algo que, assim, pra gente é inovador. A gente ensina e treina o Heitor, agora o Arthur, né? Mas a princípio o Heitor, a fazer perguntas. Mas é uma faca de 2 gumes, né? Porque a pessoa fica afiada, o Heitor fica afiado. Porque aí a gente fala, faça perguntas, é o diálogo. E hoje, recentemente, a gente implementou para ele chegar da escola e falar como é que foi, o detalhe, todos os dias. Porque antes, um dia não estava afim, outro dia... Não, agora virou... É uma regra. Todos os dias tem que chegar e conversar com a gente como é que foi a escola, o que foi bom, o que não foi. Então, é o quê? O diálogo. Então, é o que a gente acredita. E você, querido? Só falta eu? Só falta você. Estamos aqui nos desafios, né? De pais aqui. Que o Heitor perdeu o peru, a gente tá organizando aqui para alguém levar ele para a escola. Acontece, são coisas do dia a dia e a gente tem que O Heitor é o nosso filho mais velho, para quem não nos conhece. Então, e aí, ó, só para completar e prestigiar quem está nos acompanhando, a Daniela Notori, se alguém conhece aí. Bom dia, Daninha. Um abraço. E hoje tem live dela também. Depois, eu vou divulgar aqui e falar certinho, mas ela falou, filho é a expressão maior do amor de Deus por nós. Nossa. E nessa relação de pais e filhos que exercitamos os ensinamentos de Cristo. Uau, é isso. Tá vendo como que a participação das pessoas é muito enriquecedora na nossa live? É por isso que a gente tem que sempre... Manda um salve lá pra irmã. Aí, Daninha, bom dia! A Márcia Panza também mandou aqui, bom dia, um coraçãozinho, bom dia, Márcia. Então, o que é pra mim essa questão de filhos, né? A gente, por mais que a gente possa falar, em casa a gente tem esse entendimento, por mais que a gente possa falar pros filhos situações que podem acontecer, porque eu acho que nosso papel como pai é falar, olha, o que a gente não pode nunca omitir, e a gente também tem que tomar cuidado para não alertar, né? Não deixar de alertar situações possíveis. Porque quando a gente não faz, se ele é pego de surpresa, claro que com a maturidade, ele vai ter que entender que vão haver situações que vão acontecer e não é uma situação esperada, tá tudo certo. Mas quando criança, quanto mais você puder antecipar as coisas que podem acontecer, é um fator que ele vai gerando uma confiança. Por exemplo, se na escola pode ter algum tipo de conluio com os amigos. Conluio é uma palavra forte, né? Pode ter um tipo de junção ali das crianças para atacar outras, porque é comum nessa fase. É importante alertar para ele entender quando estiver acontecendo esse tipo de situação. Ou ele pode estar no meio dessa galera, ou ele pode estar do outro lado sendo atacado. Entender que, tipo, isso é algo que vai acontecer, que é natural. Porque a gente, como sociedade, tem esse tipo de... Principalmente criança que não entende muito. Sempre quando tem uma sementinha no meio que leva todo mundo para um lado, acaba se indo porque é natural da criança. Entender que pode acontecer, mas não pode ser uma coisa ofensiva para ninguém. E se for pro lado dele, para ele entender que aquilo ali é o melhor que as crianças podem fazer. Eles não estão fazendo aquilo, tipo, numa extrema maldade, porque eu acredito que, de fato, independente de criança ou não, poucas pessoas estão fazendo algo mal com consciência naquilo. A maioria está sendo influenciado e está vivendo de uma forma, vamos, e achando que aquilo é normal, ou replicando algo que aprendeu lá atrás. Como a criança ainda tem pouca experiência, ela está replicando algo que ela aprendeu talvez na última hora, né? Ou no último dia, ou um filme que assistiu em casa, ou na casa de um colega, sabe? E acha aquilo normal. Então, assim, o que eu entendo além da gente poder antecipar algumas coisas que podem acontecer, né? Tem que tomar cuidado também para não ser algo, jogar muita informação para a criança e ela também ficar perdida. Algumas coisas mais importantes. E a outra coisa que eu acho que para mim é o mais importante para a gente poder blindar as crianças é o exemplo de tudo.
exemplo de vida, exemplo de postura com outras pessoas. Às vezes a gente pode, e é natural das pessoas, a gente pode perder a cabeça, tal, mas a gente precisa, na sequência, entender que a gente errou, pedir desculpa. E a hora que ele presenciar qualquer coisa nesse sentido, é explicar. Fala, olha, as pessoas erram, mas o importante é, na sequência, pedir desculpa. Independente de errar, você nunca direcionar algo ofensivo contra outra pessoa. Você pode ficar nervoso, né? Porque na Bíblia também fala, irei-vos, não sei se é esse o termo, irai-vos, mas não pequei-vos, né? Não pecais, alguma coisa assim. É que os termos, os plurais aí... Mas vamos falar, você ira, mas não peca. Tá? Então, é isso. Tipo, tudo bem, você vai ficar nervoso, mas não peca, tipo, não seja... como posso dizer? Não seja muito... Não ofenda outras pessoas. Eu acho que esse é o principal, né? Não seja ofensivo. Porque você criar contenda é algo que Deus abomina também, né? Então, não tem problema, às vezes você ficar nervoso, mas o ideal é ficar pouco, tá? Quanto menos, melhor. Porque você... É algo que altera muito seu sistema físico, mente, corpo, acaba influenciando muito quando você fica nervoso. Então, prejudica muito a saúde, essa questão de ficar nervoso. Então, tem que tomar esse cuidado também. Agora, queria... A Cíntia tá quietinha, ó. Ela não falou? Não, falta... Como você faltava eu? Ah, faltava você, né? Você não falou, né? Só falou. Eu tava aqui resolvendo o problema, eu falei, só falta eu. Não, falta a Cíntia. Falei pra não interromper o raciocínio, falta a Cíntia, né? falta a Cíntia mesmo. Aqui nesse tema, aqui, eu acho que é importante o seguinte, a identidade. A criança que ela vai saber como lidar com as emoções dela, com as adversidades em qualquer cenário, ela é uma criança que tem uma identidade forte. E como você forma uma identidade forte na criança? Essa é uma pergunta, né? Eu acredito que você forma uma identidade forte na criança, em princípio, com o espelhamento dos tutores ou dos pais, né? Se esses pais, eles têm princípios fortes, bíblicos, cristãos, éticos, eles vão transmitir esses princípios para a criança, né? Tinha uma amiga que há muitos anos ela falou isso para mim, que ela trabalhava na Unicef e ela falou, Cíntia, observa uma criança caminhando. Aquela criança é o espelho dos pais delas. Então, você quer saber qual a dinâmica da casa de uma família? Você observa a criança, porque ela é o espelho, né? E esse aprendizado da criança é interessante, né? Assim, em concordância com o que vocês disseram, que a criança, ela aprende pelo que a gente fala. Esse é um ponto, uma das formas. Então, olha, vou dar uma aula para meu filho hoje. Aí vou contar como é que alguma coisa funciona e tal. Esse é um X de aprendizado. Que toda a outra parcela, a criança aprende observando como a gente se comporta. Eu acho que é a maior parcela, né? Sim, e certas questões, elas vão para o subconsciente da criança, que é forte, né? Então, filmes que a criança assiste. A gente deveria ter um cuidado, assim, bem amplo com a exposição que aquela criança tem e os inputs que ela vai receber, né? Porque aquilo vai formar todo o entendimento dela de mundo. E quando a criança, ela se vê numa situação surpresa, então aconteceu uma surpresa, se a criança não sabe como lidar, aonde que ela vai buscar recurso? É no subconsciente dela, é no banco de dados, né? Então, vamos dizer assim, você fala assim, olha, que aplicativo que a criança tem lá, é como que ela vai lidar com aquele, né? Então, a gente precisa cuidar, assim, que aplicativo que a gente está inserindo no... Ai, desculpa o termo, né? Não, mas é isso mas mesmo. No celularzinho do nosso filho ali, que lojinha que a gente tá, né? Que aplicativo que tem lá. E aí, isso forma o entendimento dele. Então, o Bruno falou uma coisa muito forte, assim, né? Porque todos nós nascemos com o pecado original. Inclusive a criança, né? E isso é forte, né? E aí tem, graças a Deus que teve Jesus, né? E enfim, não vou entrar tanto na parte do evangelho, mas ele trouxe, né, para nós a salvação. Ponto. O que acontece? Existe toda uma caminhada dentro disso, todo um universo de conversão, enfim. Mas o que acontece? Normal, a ira existe, né? Tudo isso existe, os pecados existem na gente. Só que
Como que a gente ensina? Como que você vai ensinar o filho a não pecar? Impossível, porque está na natureza dele. O que ele vai ver na gente? Tudo bem, aconteceu o pecado. Então, olha, a gente brigou, e agora? Entendeu? O que é importante? Aí ele vê que eu falo assim, não, olha, pede desculpa, reveja o comportamento. Então, assim, a gente espelha em casa o espelho na escola. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma discussão, né? Não vou nem falar debate é positivo. A gente tem uma discussão mesmo, né? Chama baita discussão. E eu viro e falo assim, olha, não quero falar com você. 3 dias. Nossa, que exemplo que eu tô dando pra criança, entendeu? É isso que o Bruno falou. Falou, não, eu me pego, falo, bem, eu pequei, ó, perdi a cabeça, aconteceu. Eu tô falando, olha, Diego, desculpa, não vou fazer mais isso, né? Então, é difícil essa nossa conversa. Por quê? Porque essa nossa conversa, a gente às vezes quer uma solução pronta para as coisas. Passo a passo, uma né? receita de bolo. Fala assim, não, olha, 2 copos de farinha. Eu até brinco que a pessoa para cozinhar bem precisa ser bom de matemática, porque ela precisa colocar tudo certinho. Eu nunca fui boa de matemática, até cozinho mais ou menos, mas eu erro a receita, enfim. O que acontece é que criar filhos tem a ver com a gente se educar. E isso é o grande desafio, porque se os pais, os tutores não se educam, e não é só filho, né? A gente vem conversando muito, eu e o Diego, de que tio que a gente pode ser para os nossos sobrinhos. E Nossa, isso tem sido um legal. desafio, porque a gente acha que a educação, quando a gente fala, e aí, essa é uma questão que eu coloco assim, para a sociedade toda, entendeu? Porque a gente às vezes se limita achando que a nossa responsabilidade de educação é só com os nossos filhos pessoais, porque eles estão ali, eles são responsabilidade nossa. Mas, no fundo, a gente como os tios, a gente deveria pensar que exemplo que a gente está dando para os sobrinhos, que exemplo que eu estou dando para os amiguinhos dos meus filhos, que exemplo que eu estou dando na igreja, né? O Bruno, a gente a todo momento influencia as pessoas, né? O Bruno falou uma coisa na última vez, fantástica, assim, foi pá! Que ele falou o seguinte, ele falou, poxa, aí você vai na igreja, você é uma pessoa na igreja, entendeu? Depois chega em casa, o filho fala, nossa, pai, vamos voltar pra igreja, vamos morar na igreja, né? Porque na igreja você é tão legal, né? Nossa, você é maravilhoso. Chega em casa, eu acho que eu quero comprar um colchão e morar na igreja, né? Nossa. Então, isso é um desafio nosso, porque eu acredito o seguinte, que até chegando agora na pergunta, né? Como a gente cria uma identidade forte na criança? Maravilhosa essa pergunta, e deve ser uma preocupação nossa. Só que se a gente não cria Na gente, a gente não vai conseguir transmitir isso para a criança, né? Então, é um desafio, porque a pergunta volta para a gente. É como a gente está se comportando, do que a gente está se alimentando. Que filme que eu assisto? O Diego é um que assiste filme de guerra, depois fica tendo pesadelo toda noite. Quando ele vai dormir, eu fico olhando e falo, Diego, é filme de guerra, hoje eu vou dormir na sala, entendeu? Porque, não, brincadeiras à parte, mas você vê como tem impacto na gente. E para fechar, tem uma coisa assim, né, que eu sou voluntária há muitos anos, né, e a gente fazia trabalho em comunidades, com crianças e tudo. E aí, é uma coisa que eu notei, olha que interessante, é uma reflexão, né? Qual a diferença de uma criança para um adulto, para um idoso? Qual Já a diferença? respondo. É a consumação do tempo. Porque a essência é a mesma. olha que interessante. A essência é a mesma. O tempo, ele vai consumar. Quando você vê uma criança e um idoso, a diferença entre tudo isso é a consumação do tempo. Mas a essência é a mesma. Então, como você lida com o idoso? É uma pergunta. Como que você lida com o adulto? É uma pergunta. Como que você lida com o irmão, né? Com o amigo? É uma pergunta. Mas a criança, no fundo, a gente tende a respeitar o idoso como uma pessoa de sabedoria, né? A gente tende a respeitar o próximo, o amigo, como uma pessoa de sabedoria. E a gente tende a ver a criança que tem uma mente que não foi trabalhada ainda como alguém que às vezes não merece o nosso respeito 100%. Mas o desafio que eu faço, que eu trago é o seguinte, é que todos mereceriam 100% do nosso respeito, porque todos somos a mesma espécie humana, com a mesma essência. A diferença é a consumação do tempo. Nossa, e que lindo. se a gente parar para analisar e desdobrar, os conselhos para um idoso
para um amigo e para uma criança, guardada a linguagem, né, e a assimilação, seriam sempre os mesmos. O que a gente vai fazer é uma adaptação de linguagem, né, para o momento de vida, enfim, né? Olha que riqueza isso daqui, ó. Olha só, gente, eu não sei vocês, mas eu tô aqui pensando, eu falei, gente, por que eu não trouxe meu tablet para eu anotar? Semana que vem eu não posso viver sem ele para anotar. Então, olha que maravilha. Então, assim, ó, e eu concordo muito com o que você falou, Cíntia, que na hora de tratar, de dar um respeito para a criança, o que eu acredito que vai ficar linkado com ativar a identidade da criança também. Porque quando a gente olha no olho dela, ela tá falando, e você tá olhando no olho, dando atenção, ela se sente amada. Aí você está ativando a identidade da criança. Porque uma criança amada, ela é diferente. Isso, e vamos lá, assim, falando assim, as chaves de quando a gente fazia o voluntariado, né? Que vai exatamente no que você está dizendo sobre ativar a identidade. A gente precisa amar o próximo por quem ele é e não pelo que ele faz. Então, como que você ativa a identidade de uma criança? Amando ela por quem ela é. Ela existe. Pela existência dela e não pelo que ela consegue produzir. E aí, assim, aí você trabalha os valores essenciais da criança, né? E aí eu ouvi de um curso, uma vez que eu e o Diego a gente fez de criação de filhos, assim, foi uma história que para mim foi que nem fogo, gravou, assim, que eu falei, nossa, essa história é forte. O que aconteceu nessa história? Era um pastor e ele estava contando que ele fazia brincadeira de cinema com o filho dele, né? E aí ele colocava um projetor na sala, ligava o notebook e projetava o filme. E aí o filho, derruba o notebook. E aí o menino fica roxo e aquela cena tal. E aí ele olhou pro filho e o filho desesperado, né? Com a iminência ali do que aconteceu. Aí ele pega, olha bem no olho do filho dele e fala, olha, você é mais importante que esse notebook para mim. Né? E aí ele olhou assim, e aí ele olhou bem no olho do filho dele e ali é muito forte isso, porque deixou claro para o filho que o valor real daquela relação e daquele pai é a importância da existência do filho independente do que ele faz, né? Assim como Deus ama a gente, independente de quem, né? Então ele olhou para o filho e falou, olha, e aí ele, né, contando, falou, bom, aí eu falei, bom, Deus, agora você me ajuda, vai lá, liga pra ver se tá funcionando. Aí ligou e tava funcionando, tal, né? E aí eu contei pra uma amiga esse caso. No dia seguinte, eu recebi a visita de uma amiga, contei pra ela, aí ela começou a chorar. Ela falou, você acredita que eu bati o carro? Liguei pro meu marido e a primeira coisa que ele me perguntou foi se amassou muito. Ele nem perguntou como que eu estava, né? E isso é forte, porque a gente foi criado, de uma certa maneira, pela sociedade a valorizar posses, valorizar, às vezes... eu não estou falando que é errado, tá? Né? Não estou discutindo valores nesse sentido. O que eu estou falando é que isso não cria identidade forte pelos pais. Porque quando a gente deixa muito claro para o filho que ele é amado, independente do que ele faz, ele passa a agir melhor porque ele tem segurança de fazer. Ele não tem medo de errar. É como se ele tivesse mais segurança de agir certo do que uma criança que fala, nossa, e se eu fizer e der errado? Aí ele fica com medo de fazer, né? E então, essa é uma chave, assim, para ativar a identidade. Nossa, eu não sei vocês, mas eu sei que o Bruno também, a gente foi criado na base de só pode acertar. Errar é extremamente errado. E até no treinamento ontem que eu estava dando na empresa lá, eu mostrei para as pessoas, porque todo mundo tem medo de errar. E eu falei, gente, a gente não pode ter medo de errar. Erra rápido, só que você tem que errar em coisas diferentes. Não dá para ficar errando. E isso é uma maneira de construa em cima do seu erro. E lá em casa com o Heitor, é mais ou menos assim, mas eu achei lindo essa informação do pastor, né? Do treinamento que você recebeu. Lá em casa, o Heitor, ele não tem muito medo de errar. Não tem. Porque como a gente foi criado com... só acerta. Eu tenho desafios hoje em fazer escolhas. Como eu tenho medo ainda, né? Vamos falar que eu tinha. Como eu tinha medo de errar, eu tenho muitos desafios para escolher. O Heitor é outra pessoa.
O Heitor, ele não tem medo de errar. Tanto é, quebra um copo, quebrou alguma coisa. Só que ele é bem leve, assim, né? Não tem problema, né? Então, às vezes, a gente até tem que dosar isso daí, não é, querido? E principalmente quando ele faz alguma coisa que ele tá sabendo que não é certo, você só olha pra ele e olha pra você. O que foi? Eu tô testando. É assim mesmo. Ele tá testando alguma coisa. Fala, não, tá tudo bem. Pode testar. Então, ele tem essa liberdade e essa identidade ativada nele. Eu falo, gente, o que a gente tá criando? Mas é importante isso. E eu vejo que ele é mais livre. Olha, mais dá pra ficar pior ainda. Vou ensinar uma pro Heitor. Que é assim, antes de contar qualquer coisa, ele fala assim, eu vou ensinar pra ele. Fala assim, pai, mãe, quantas vezes Jesus falou que era pra perdoar? Aí vocês contam, entendeu? Aí ele pergunta isso antes de contar. Eu faço isso pro Diego. Falou, bem, quantas vezes Jesus falou que era pra perdoar mesmo? Aí ele fala, então, sabe o que aconteceu? Aí eu conto o que aconteceu, né? Que legal. Mas você tá vendo que tem uma leveza, uma liberdade. E em cima disso tem uma construção da criança, né? E isso eu acho que ativa a identidade. E o Heitor é uma coisa bem interessante também. Como eu já vejo, a gente vê que a identidade dele tá ativada, quando acontece alguma coisa assim, ele não quer muito se comparar com os outros. Na escola acontece alguma coisa. Tudo bem, o meu não chegou ainda. Sei lá, foi o livro. Filho, mas e aí, como que você se sentiu? Porque eu me coloquei no lugar dele. O livro eu tinha comprado, mas não tinha chegado e ele estava sem o livro lá da escola. Eu já ia chorar. Se eu fosse ele, com a idade dele, eu choraria. E aí eu perguntei para ele, né? Eu na minha cabeça, né? Aí eu falei, filho, como você se sentiu? Tudo bem, você não comprou? Tá chegando, não tá? Tá tudo bem. Então, assim, coisas pra mim que na minha infância eram coisas ruins, eu vejo que ele é muito Mas tem uma chave. desapegado. Nessa frase que você citou, já tem uma chave. A autoestima dele não estar em ter o livro na mão. Entendeu? Olha só. Mas no conteúdo, de repente, esse deveria ser o ideal, tá? O ideal seria a criança ter, não sei como que a gente vai fazer, que milagre que a gente vai ter, né? Inspiração divina para conseguir transmitir isso para a criança. Que o importante é aquele conhecimento que o livro vai transmitir, mas não ter o livro na mão, né? E isso é uma coisa forte, né? Porque a gente, de uma certa maneira, tá? A gente foi criado, eu lembro assim, a minha infância, minha adolescência, nossa. Por exemplo, para andar no carro do meu pai, eu tinha que limpar o pé antes de entrar, não podia comer dentro do carro, tal. Então, assim, era nítido que o carro... Não era nítido, tá? E talvez não fosse a intenção do meu pai. Mas o carro tinha um valor e eu outro. Eu podia estar com fome, mas o carro tinha que estar limpinho, entendeu? Entendi. Um exemplo, né? Então, entre um valor e outro, e não era por mal, toda uma criação, claro. enfim, não é julgamento de alguma forma. Mas a gente percebe que a gente foi criado em que o valor estaria nas coisas e não na gente. Nas pessoas. E aí existe todo um trabalho da gente achar nossa identidade e falar, não, eu deixo as pessoas comerem no meu carro, porque eu acho que as pessoas são importantes, entendeu? Num certo sentido, entendeu? Eu já troquei a lógica do carro, né? Mas por quê? Porque eu passei por um processo de identificação, de conhecimento e falar, não, eu tenho a escolha agora do que fazer com o carro. Então, pode comer, sabe? Assim, que legal. Num certo sentido. Não fazer bagunça, mas é um desafio, né? Um desafio. Que legal, que bacana. Que bacana. E você, querido? Você... A gente já... só complementando, o que eu acho importante? Como a gente... Hoje, dentro de uma visão, uma perspectiva, a gente tem vários pontos de vista diferentes. E como a gente está falando, e na situação, quando é entre duas pessoas, geralmente uma situação ela vai acontecer tem duas pessoas. Então tem o ponto de vista de uma e da outra. E é totalmente diferente essa visão. É importante quando a gente fala de estar querendo, né? Porque a intenção é querer mesmo. Passar, transmitir amor, transmitir... importância para a criança, a gente cai numa situação que será que o que eu estou transmitindo é o que ela está recebendo? Boa pergunta. Porque sabe qual que é o exercício que a gente faz em casa, que eu aprendi, e eu vou falar por mim, né? Não posso falar pela Vivian, mas por mim eu pratico constantemente. É perguntar pro Heitor, em vez de falar assim, eu te amo, eu pergunto para ele, você se sente amado por mim? A gente faz isso, eu faço então, isso. Então essa é a pergunta, tipo, em vez de falar assim,
eu te amo, ou tipo, você me ama, a pergunta é, você se sente amado por mim? Por quê? Porque o que importa, na verdade, é o que ele está sentindo. E, tipo, você pode estar transmitindo, você pode, mas o que importa é o que ele está sentindo. E aí, quando eu faço a pergunta, eu completo com uma outra pergunta, porque perguntas são poderosas, né? A hora que ele fala sim, sempre falou sim até hoje, e quando você se sente amado pelo papai? Quando? Por quê? É importante saber o que para ele é amor. Porque para ele pode ser amor uma coisa, para mim pode ser outra. Porque a gente sabe que tem essa questão das linguagens do amor, mas não é só questão de linguagem, é um entendimento como criança mesmo, com a cabeça de cada um, porque são indivíduos, são pessoas diferentes, né? E cada vez que ele fala isso, tipo, papai, eu me sinto amado por isso, por aquilo, muda toda vez. Então, é isso que é importante. E aí, ratifica quando você, tipo, vai fazer alguma coisa. Por exemplo, as últimas vezes, quando eu perguntei isso pra ele, ele falava que se sentia amado quando eu brincava com ele. Papai, eu me sinto amado quando a gente brinca junto. Cara, quase sempre você tá de saco cheio, você não quer brincar, velho. Tipo, vem brincar comigo, você não quer, tipo, nossa. Mas aí você lembra, cara, esse é a forma que ele entende de amor. Essa é a forma que ele entende como se você estivesse amando ele. Então, é muito rico isso, porque mesmo que a hora que ele falar, vamos brincar, você fala, não... Pode milhões de desculpas na sua cabeça, né? Porque a gente é especialista em arrumar desculpa para as coisas. O que é ruim, tá? Não tô falando que isso é bom, não. É ruim. E aí, quando ele vem falar, vamos brincar, acende essa bandeira do amor. Acende essa luz, né? Essa luz, tipo, olha, ele se sente amado brincando. Que coisa linda. É importante, então, parar para brincar, né? Outra vez, tipo, ele falou, quando você joga comigo. Falei, então, tipo, quando ele me chama para jogar, acende essa luz também. Então, cada vez vai mudando, porque, tipo, são fases, né? Tipo, ele vai percebendo coisas diferentes em fases diferentes. Então, quando eu faço a pergunta, agora ele começou a entrar numa onda que ele fala tudo, né? Eu falo, filho, mas tudo? Aí as perguntas são importantes. Fala, pai, todo tempo, tudo eu me sinto amado por você. Fala, filho, mas qual dos momentos, o que te toca mais também? Porque é importante chegar nesse detalhe para você acender essas luzes e atuar nesses momentos, porque senão você acaba fazendo cada vez menos aquilo e achando que não é importante, e realmente não é importante para você, mas para ele é super importante. É uma transmissão de amor naquilo que ele tá recebendo naquela situação, ou naquele momento, ou naquela brincadeira, enfim, qualquer coisa. Então, é importante a gente entender o que o outro está sentindo e atuar de uma forma intencional, né? Porque senão a gente vai deixar, tipo, a roda girar e no final a gente vai ter mais uma criança bloqueada. Não vai ter nenhum bloqueio? Claro que não. Sempre, todo momento tem um bloqueio ou outro. Tem coisas que a gente está querendo acertar e estamos errando. Mas o importante é a gente ser intencional de sermos treinador do filho, que é o que a gente faz em casa. Por quê? Porque a gente... Às vezes, teve até uma palestra que a gente assistiu recentemente falando de criação, né? Você cria seu filho ou você treina seu filho? Porque criar é a mesma coisa que você, tipo, cria animal, cria gado, cria qualquer coisa, você dá comida lá, cria e tal. É algo, tipo, solto. Você tem que ser intencional, treinar. Falar, não, vamos ver aonde dá para melhorar, vamos ver o tipo de relação que pode ter. E essa dica que eu dei de fazer essas perguntas para se sentir amado e em qual momento, eu acho que é algo muito importante. Eu de vocês anotaria isso para começar a fazer com filhos, e não só com filhos, tá? Faça também com cônjuge. Pergunte para ele, né, se ele se sente amado, qual o momento que ele se sente amado, porque a hora que ele te dá essas chaves aí do qual é o momento, vai ser importante para você começar a atuar intencionalmente naquilo. Tá bom? Nossa, quer alguém falar alguma coisa? Quero sim, muito rapidamente. Que coisa linda, Bruno. É um privilégio poder estar aqui nesse bate-papo aprendendo tanto assim. E vocês que nos ouvem, que nos assistem, e tem crianças pequenas, além de dizer para seus filhos, eu te amo, perguntem para eles, como você se sente amado, meu filho? A Beatriz já está com 15 anos, mas ainda é tempo de fazer essa pergunta. Sempre. E ela vai ver essa pergunta hoje. Ai, como legal. que você se sente amada, Bia? E muda tudo, né? Muda. É porque o que a gente compartilha de amor, a gente faz isso de forma... com boa intenção. Sim. Mas às vezes não é o que o outro espera, que né? o outro espera, que o outro está querendo. E às vezes é uma coisa muito mais simples. Então, que chave maravilhosa, viu? Se a gente tiver outro filho, vai ouvir desde pequenininho. Ai, Você que se sente legal. amado?
O que o Bruno falou é muito importante, isso que o Diego falou agora, né? E eu queria dar a base científica disso. Está no livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Ele fala, dentre outras ricas lições que tem lá, e o Marshall Rosenberg foi um psicólogo e ele desenvolveu várias teses que estão nesse livro e uma delas é essa, né? Então, ele mostra, assim, por exemplo, vamos supor, né, num casal, a esposa chega e fala para o marido, fala, você não me ama. E ele fala, o que isso quer dizer? Isso é muito amplo, isso não diz o que... Aí ele explica, ele fala assim, não, você esclarece, fala assim, olha, você não me ama quando? Aí ela fala, não, você não me ama porque você chega atrasado. Ah, pronto, já começou a tomar uma rumo, né? Uma materialidade ali, já começou a ficar claro, né? E aí, só para fechar, no livro ele fala uma coisa muito legal, que é assim, e ele é especialista em resolver ele era, né, conflitos internacionais dificílimos, assim, conversa entre Israel, faixa de Gaza, coisas complexas, assim, né? E aí ele fala que, na verdade, o que faz resolver um conflito é um entender o outro. Só que não é um entendimento superficial. É entender o que um está sentindo e o que o outro está sentindo e negociar aqueles sentimentos. Né? Olha que bacana. É muito legal. Mas, na verdade, viu, você já está na base do livro. Porque a conclusão do livro é essa exata que o Bruno falou, que é você olhar para o próximo, mas não de uma maneira superficial. Falar assim, eu tenho que cumprir uma pauta com meu filho. Olha, eu quero... Tá na regra de vida aqui que eu tenho que amar o filho, tá? Então, olha... Como que eu amo? Aí você vai com as suas ideias maravilhosas, mas o importante é saber como que ele se sente amado, né? Como que ele... O que ele traduz daquilo tudo, né? E isso, olha... Isso é assim, a gente falou de vários desafios, né? Sim. Mas, assim, eu acho que a palavra da moda, né? Empatia e compaixão, a gente cai nisso, né? Que é super importante. É verdade. Pra vida, assim, né? Pra gente... O amor hoje, ele entra nisso tudo, em a gente ter empatia pelo próximo, né? E descobrir ali... E principalmente pelo filho, né? Ai, porque a gente vai criar filhos fortes e saudáveis. Sim. A gente tá indo pro final, né? Só um segundinho. Ai, que beleza. Quantas maravilhas. Essa intenção de criar filhos fortes e saudáveis, né? Com identidade. Esses dias, tava com a Beatriz, eu sentei com ela lá para bater papo. Aí falou, filha, então, quantas vezes o pai errou em diversas situações e tal, isso pode ter causado algum bloqueio, mas graças a Deus você é fortalecida, você é aberta, beleza. Bateu um papo lá super gostoso. Que legal. E aí esse dia a gente teve uma situaçãozinha lá que tinha uma conversa mais enérgica, né? E aí passou, né? Daqui a pouquinho, umas 2 horas depois, ela falou, olha pai, se eu não tivesse uma identidade forte, você teria me bloqueado hoje de várias coisas, né? Muito legal, super bacana. E olha só, pra gente ir pro final, só pra gente, que também pra mim são chaves de riqueza. Que é o quê? Cara, você poder ter o diálogo que vocês falaram, poder ter uma conversa dessa com uma filha de 15 anos, né? Que a maioria dos filhos de 15 anos, eu vejo aí, né? Estão desconectados dos pais, né? Não querem nem conversar, falar do sentimento. Então... É uma chave de riqueza. Parabéns aí pra vocês. Ainda não cheguei lá, mas muito bom. Nos 15 anos dos filhos. Agora, eu queria só honrar as pessoas que mandaram as mensagens aqui pra gente lê-las, né, e referenciar essas pessoas. Mas antes eu só queria falar uma coisa rapidamente, que além dessa pergunta, uma outra pergunta que a gente faz pro Heitor todo dia praticamente, ou quase todo dia, que ativa muito a identidade quem é você? A gente faz essa pergunta pra ele quase todo dia. Quem é você? E o que a gente treinou ele para responder, eu sou filho de Deus, eu sou o irmão de Jesus. Amém. E todo dia a gente faz essa pergunta para ele. Porque ele tem que saber quem ele é. Porque as pessoas, as situações não podem dizer quem ele é. Mas ele tem que saber quem ele é. Então a gente faz essa pergunta para ele quase todo dia. Quem é você? E ele responde todo dia a mesma coisa. Filho de Deus, irmão de Jesus, imagem e semelhança do Criador. Todo dia. Tá? Vamos lá, Emílio dos Santos falou, olha, que Deus abençoe a todos. Diego, autor do livro Quem Educa Ama, é o Isamitiba, livro que você me representeou. Olha que legal. Que legal. Boa, Emílio, obrigado. Bom, a Wanda Conceição mandou bom dia de muitas realizações, fé, conquista, despertar e paz. Amém, Wanda. Amém. Muito bom. A Flávia Cerqueira está nos assistindo, bom dia, mandou um bom dia, Flávia. O Emílio Santos mandou,
os filhos veem mais os nossos exemplos que escutam as nossas palavras. Exatamente, é bem do que a gente estava falando, né, Emílio? O Emílio também falou, o que somos fala mais alto do que falamos. Exemplo, não é uma forma de ensinar, é uma única maneira eficaz de ensinar. E aí a Wanda completou aqui, Emílio Santos, é verdade, filho requer posicionamento. Ó, tá vendo? Até nos comentários aí tá gerando ensinamentos e trocando ideia entre eles, hein? Pra gente encerrar, vamos fazer a nossa oração, porque já estamos indo pro caminho final. Alguém se prontifica aí, fazer uma oração? Tem que ser um pouco breve, mas alguém se prontifica? Alguém? Você. Eu? Tá bom. Vamos lá fazer a nossa oração, entrar em momento de concordância. Peço que todo mundo, nesse momento, eleve seu pensamento a Deus, para que a gente possa concordar nesse momento de oração. Senhor, peço que o Senhor direcione o entendimento de todos, principalmente aqueles que estão aqui ouvindo, para entender e melhorar a sua construção na família. Edifique essas famílias, Pai, que essas palavras que tenham saído daqui possam ser de fato um tijolo no alicerce da construção dessas famílias, para que essas famílias sejam fortes, que gerem nações fortes, e assim a gente possa trazer o seu reino para a terra o quanto antes, Pai. Levar essa palavra para que Jesus seja conhecido e seja reconhecido como o único e verdadeiro caminho que leva à vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Alguém quer se despedir aí para a gente encerrar? Eu deixo aqui o até breve. Semana que vem estamos juntos. Fiquem com Deus. Mas já o tempo passa rápido. Obrigado, Bruno. Obrigado, Vivian. Obrigado a todos vocês que acompanharam. Que tempo precioso. Um beijo a todos vocês e um até breve. Grande beijo a todos. Excelente dia. Um grande beijo, gente. Tchauzinho e até breve. Curta, compartilha. Aí no Riqueza em Família, no Igreja Sem Placa. Compartilha com todo mundo essa riqueza. Tchauzinho. Tchauzinho. Abraço.